Olá, programa Café com Ideias, um espaço de diálogo. Hoje, com os alunos do Colégio Miraflores, da cidade do Rio de Janeiro. Um rápido intervalo para o nosso break inicial e já retornamos. Retornando ao programa Café com Ideias, hoje aqui na cidade do Rio de Janeiro, com os alunos do Colégio Miraflores, uma escola que é parceira do Centro de Educação para o Pensar e da editora Zofos, há já muitos anos. Eu acho que, professora Jane, nós estamos há uns 15 anos, junto com a escola, fazendo uma educação para o pensar, contribuindo para que professores e alunos possam pensar e pensar bem sobre o mundo, sobre a vida. No Café com Ideias de hoje, nós temos aqui alunos do 4º e 5º ano, junto com a professora Jane. Então nós estamos aqui com o Pedro, com a Ana Carolina, com a Sofia, com a Maria Flor e a professora Jane. Nesse café de hoje, nós conversaremos, vamos trocar algumas ideias e vamos tomar um café com ideias sobre a questão do diálogo que deve acontecer na escola e o diálogo que deve acontecer nas nossas famílias. Então, professora Jane, eu gostaria de perguntar para a senhora qual é o significado ou o conceito que a senhora tem sobre conversar e dialogar. Eu penso que conversa é algo informal, um bate-papo, a conversa paralela da sala de aula, que às vezes atrapalha o professor, não é? E que o professor fica, vamos ouvir. Mas também a conversa, ela pode também gerar um bom diálogo, que quando o professor fala, olha a conversa paralela, nós podemos falar assim, não, professor, mas tem a ver com a sua matéria. E dali surgir algo mais profundo, que a gente possa aproveitar. Aí a professora pode falar assim, então quero saber o que vocês estão falando, quem sabe eu posso aproveitar. Então eu vejo que conversa é algo informal, um bate-papo sobre a roupa, sobre o passeio, sobre o lanche, o recreio. E o diálogo é quando, de fato, duas pessoas, uma está falando, outra está ouvindo, né? E estamos, então, respeitando uns aos outros. Tá bom? Pedro e Gus, você acredita que eu falei da conversa ser esse bate-papo? O que você gostaria de falar? Eu acredito que a conversa, quando é um bate-papo, também as pessoas que estão conversando normalmente têm que respeitar o que estão falando. Por exemplo, eu não gosto dessa coisa. A outra pessoa, eu gosto dessa coisa. Aí vai surgindo um diálogo. Então, da conversa pode surgir um diálogo. Sim. Legal. Realmente a conversa, ela gera um diálogo que a pessoa fala, por exemplo, eu gosto desse filme, e a outra fala, eu também gosto. Elas estão gerando um diálogo, mesmo que elas tenham a opinião igual. Mas é um diálogo do mesmo jeito. Do mesmo jeito que elas poderiam falar, eu gosto desse filme. A outra pessoa, eu não gosto desse filme. Do mesmo jeito seria um diálogo, mesmo que ela não tenha opinião igual. Pensando na escola, Sofia, que eu comentei o bate-papo que a professora fala na sala de aula, sempre surge um diálogo? Você sempre tem razão ou a professora? Eu acho que às vezes, porque um diálogo é uma troca de opiniões. Então, por exemplo, igual a Ana Carolina disse, eu gosto desse filme, eu não gosto. Eles estão trocando opiniões, porque um gosta e o outro não, mas mesmo assim eles devem se respeitar um ao outro. Quando a professora fala, olha o bate-papo, então você vai falar, não, professora, é um diálogo, é isso? Sim, porque a gente pode estar conversando, a gente pode estar trocando ideias com os alunos sobre a matéria. Maria Flor, você também definiria conversa e diálogo como seus amigos ou o que você complementa?
Eu definiria como eles definiram, porque eu acho que conversa e diálogo são coisas diferentes, porque uma conversa é uma coisa rápida, tipo, uma pessoa pergunta uma coisa, normalmente uma rua, tipo, onde é a rua, uma rua que ela quer ir, e a outra responde. Isso é uma conversa. Um diálogo, elas trocam ideias, opiniões, e uma conversa, um diálogo é meio que uma conversa mais profunda, que se torna um diálogo. Muito bem, Maria Flor. Depois da tua colocação, a gente tem aqui algumas ideias colocadas. Nós vamos fazer um rápido intervalo e depois a gente vai retomar essa nossa conversa ou o nosso diálogo, né? Porque nós estamos usando palavras sinônimas, mas a gente tem algumas diferenciações que foram colocadas aqui. Então, para que os nossos telespectadores possam agora respirar, tomar um café, como nós também vamos tomar um café, nós vamos fazer um rápido intervalo e já retornamos para dar continuidade aqui com os alunos do Colégio Miraflores. Uma TV que produz a imagem de sua empresa, transmite pela internet e ainda divulga nas redes sociais. Já imaginou? X Floripa Web TV. Promova sua imagem aqui. Retornando ao programa Café com Ideias, um espaço de diálogo, hoje uma satisfação muito grande estar aqui no Rio de Janeiro com os alunos do Colégio Miraflores. Estamos falando sobre o diálogo nas famílias e o diálogo nas escolas, que também é o assunto do 5º Congresso Nacional de Educação para o Pensar, um congresso que nós queremos que as famílias, os professores, os alunos participem dessas reflexões sobre este tema, diálogo nas escolas e nas famílias. Mas nós aqui conversávamos no primeiro bloco e eu fiquei atento à resposta de cada um. Nós estamos falando sobre conversar e dialogar. Aí vieram várias ideias aqui de vocês. A Ana Carolina, ela colocou na continuidade da fala do Pedro que o gostar de alguma coisa leva ao diálogo, mas também o não gostar, né, Ana Carolina? Eu posso não gostar de algo e dizer por que eu não gosto, e aí o diálogo acontecer, as pessoas começam a trocar ideias. Sobre isto, Ana Carolina, quando você está conversando com alguém sobre um assunto que você gosta, e essa pessoa não gosta daquilo, vamos imaginar assim, você está falando sobre um seriado de TV que você assiste ou assistiu, e a outra pessoa viu um pouquinho e não gostou. Como é que o diálogo acontece daí, se uma pessoa não quer falar sobre aquilo? Eu penso que a outra ela começa a estimular a pessoa a falar por que ela não gostou, para elas chegarem a um acordo final e verem se elas mudam de opinião ou se elas continuam com aquela opinião, só que respeitando os outros. Respeito aos outros. Então, se houver o respeito, eu posso continuar a falar. Mas vamos imaginar que você está querendo falar para a tua amiga que um seriado que você assistiu ou um livro que você leu, vale a pena ela ler. E ela diga, não me interessa isso, eu não gosto disso. E se você tentar convencer ela, isso é um diálogo ou passa a ser só uma conversa? Eu acho que é um diálogo, porque eu passo a falar que o filme é bom, passo a falar o que ele mostra, o que o livro é bom, ou o que ele mostra, e que a pessoa vai gostar de ler. Que vai ser uma coisa boa para ela
que vai levar ensinamentos para a vida dela. E aí, Sofia, você tinha dito na pergunta que a professora Jane colocou para você, que o bate-papo leva ao diálogo. Então, imagine você lá na escola, na hora do intervalo, e alguém vem falar contigo qualquer coisa. Você está lá brincando ou está conversando com outra pessoa. Esse bate-papo de alguém querendo falar alguma coisa para você, e você, de repente, querendo outra coisa, está fazendo outra coisa, pode levar a um diálogo ou simplesmente aquela pessoa que veio falar com você está dizendo palavras ao vento? O que tu acha? Por mim, pode virar um diálogo, porque se eu responder essa pessoa, por exemplo, a pessoa me pergunta uma coisa, aí eu respondo, eu também concordo com você, aí vira um diálogo. Só que se eu não responder nada, não vai contar como um diálogo. Então, se você ignorar o que ela está dizendo, é palavras ao vento. Alguém está dizendo e ninguém está escutando. Se você começar a prestar atenção no que essa pessoa está dizendo, pode surgir um diálogo, é isso? Sim. Legal. E a Maria Flor, ela tinha colocado no final do primeiro bloco que a conversa é uma coisa rápida, né? Foi isso que eu entendi. A conversa é algo rápido. E o diálogo é mais demorado. Mas será que às vezes, quando a gente está em casa, ou uma própria professora na sala de aula, quando ela fala uma coisa rapidamente, não pode ser um diálogo? Porque eu queria saber de você assim, será que conversa é sempre rápida e diálogo é uma coisa mais demorada? O que você acha? Eu acho que se a professora ela falar alguma coisa que, na opinião dela, e os alunos respondam, e eles começam a conversar com ela, pode até virar um diálogo, porque as pessoas começam a se interagir, começam a conversar, e pode se transformar em um diálogo. Tá. E o Pedro também colocou isso, né, Pedro? O Pedro dizia que a conversa leva para o diálogo, né? E você então concorda com a Maria Flor, concorda com a Sofia, porque praticamente nós estamos indo por esse caminho. Você acha então que primeiro existe uma conversa, que ela pode ser até sobre nada. Vamos conversar alguma coisa. E essa conversa pode levar para um diálogo ou é diferente? Normalmente ela pode levar para o diálogo. Raramente ela não leva. Por exemplo, eu gosto disso, não gosto. Isso já vira um diálogo. Por exemplo, eu vou viajar de avião, eu também vou viajar. Isso normalmente leva a um diálogo. Ótimo, ótimo. Então a gente está chegando aqui a um consenso, né? Nós estamos dialogando ou estamos conversando? E eu queria também que o telespectador também respondesse isso, né? Nós estamos dialogando, você acha, Pedro? Acho. Ana Carolina, estamos dialogando ou estamos conversando? Eu acho que a gente está dialogando. Porque as ideias estão se ampliando, é isso? Sim, porque a gente está trocando ideias e opiniões. E todo mundo está respeitando também, né? Posso até não concordar com algumas coisas, mas respeito a ideia do outro. E a outra pessoa tem possibilidades de dizer a palavra. Sim. Disso que a gente então colocou aqui, você acha que a gente está dialogando com as pessoas que estão assistindo a gente ou nós estamos só colocando ideias, conversando? Nós estamos dialogando, porque nós estamos trocando ideias e falando nossas opiniões, e assim a gente faz um diálogo. Conosco e com os telespectadores? Eu acho que só com a gente. Só com a gente. Sim, porque as pessoas que estão nos assistindo, elas não estão falando com a gente, não estão trocando ideias conosco, só nós todos estamos trocando com nós todos. Mas aí, professora Jane, disso que a Maria Flor colocou, se não temos a resposta, pode haver o diálogo? Pode haver pensamentos, né? Porque a partir do momento que nós estamos aqui conversando, o telespectador está lá pensando no que nós estamos falando, né? Então também estão borbulhando ideias e que vão gerar novos diálogos, porque eles podem falar, assisti o Colégio Miraflores, as crianças falaram sobre conversa, sobre diálogo, então gerou novos questionamentos, positivos, negativos, que vão se complementar ou não.
novas coisas vão surgir. Não é isso, professor? Isso, ótimo. Nós, infelizmente, estamos chegando ao final do nosso programa, do nosso diálogo, né? Porque esse é um espaço de diálogo. Por isso que é um café com ideias. E a gente dialogou aqui entre nós. E dialogamos também com os telespectadores, colocando o que nós pensamos. E é isso que nós queremos, que a gente pense e coloque as ideias para que os outros também pensem. Mas nós temos um tempo, e aí nós teríamos um rápido momento para deixarmos uma mensagem para os telespectadores. Então, quem gostaria de deixar uma mensagem? Eu gostaria de falar que é importante, porque na nossa escola nós estamos trabalhando com um livro de filosofia, que é Os 422 Soldadinhos de Chumbo, e nele fala sobre a guerra e a paz. E eu acho que é importante todos saberem a diferença da guerra e da paz, porque uma pessoa pode estar fazendo alguma coisa achando que é certo. De acordo com o que a Maria Flor disse, a guerra é diferente da paz. Na guerra, nós fazemos coisas erradas, como violências, brigas, e na paz nós provocamos a harmonia. Eu queria falar para todo mundo que fizesse uma CAI para todo mundo pensar sobre o que a gente falou aqui e também sobre a guerra e a paz do que elas falaram. CAI é Comunidade de Aprendizagem Investigativa, né? Ótimo. Pedro. E eu queria que vocês pensassem sobre onde há respeito à paz. Onde há respeito à paz. Ótimo. Nós nos respeitamos aqui? Sim. E houve uma paz, né? A gente conversou e dialogamos. Então fizemos o primeiro passo, conversar. O segundo passo, a gente dialogou. E, como a professora Jane falou, dialogamos também com você, telespectador, e queremos que esse diálogo que nós fizemos com você possa também acontecer na sua sala de aula, na sua escola. Porque nós queremos uma educação que leve para o pensar. Nós queremos uma educação que transforme. Nós queremos uma educação que dê voz a todos os que participam do processo. Então, a professora tem o seu momento de poder dizer a palavra, o aluno tem o seu momento de dizer a palavra, os pais possam ter o momento de dizer a palavra nesse processo de ensino-aprendizagem. E que também nas famílias possa haver esse diálogo, né? Entre pais e filhos, entre esposo e esposa, para que a gente consiga viver bem, que é o que nós todos queremos, né? Viver bem e ser felizes. Eu agradeço imensamente ao Colégio Miraflores, representados por vocês, né, que vieram partilhar as ideias para que a gente possa também melhorar, né, enquanto pessoas, enquanto alunos, enquanto cidadãos desse país. Eu agradeço aos telespectadores que acompanharam esse programa e continuem acompanhando na nossa TV reflexiva e no nosso canal no YouTube. Então, obrigado a vocês e obrigado aos telespectadores.